Antes, eu vou fazer aquela reflexão do dia. Opa, escolhi errado aqui. Deixa eu colocar aqui a reflexão do dia. Veja se faz sentido para você. Esse sempre é o primeiro post do dia que eu coloco. Olha só. Se custa a sua saúde mental, não é tão especial assim. Começa a pensar nos seus relacionamentos, começa a pensar um pouquinho nas pessoas que estão ao seu redor. O ambiente sempre é muito forte, sempre ele é muito persuasivo. E talvez o ambiente onde você viva hoje, seja a sua família, seu marido, sua esposa, seus amigos, eles talvez estejam cobrando um preço muito caro. E quando isso chega na sua parte mental, emocional e até mesmo física, a conta não fecha. E quando a conta não fecha, você acaba sobrecarregada. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Coloca o coraçãozinho porque é o nosso código aqui diário para eu saber se você está entendendo o que eu estou falando. Coloca o coraçãozinho. Quando você realmente quer transformar a sua vida, você precisa proteger a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Você precisa proteger. Se você tem filho, tem filha, é como se você protegesse os seus filhos. Você precisa proteger. Você não pode deixar que qualquer pessoa faça com a sua saúde emocional, mental e até mesmo física o que ela quer. Você precisa lutar para te proteger. E quem talvez te prejudique com isso, ela talvez não mereça tanto da sua atenção, tanto da sua dedicação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Fechei aqui o microfone porque eu achei que eu ia espirrar. E quando eu espirro, não é um espirro silencioso, é um espirro barulhento. Por isso que eu desliguei o microfone aqui rapidamente. Deixa eu dar um abraço para o meu amigo Reinaldo Souza, fala rei, seja bem-vindo. Anice Toledo também por aqui, Sal Pontes, a Nadir também que estava comigo no Consistência 1%, seja bem-vinda. A Rose também chegando, Rosenthal, também Rômulo Rosenthal chegando por aqui, seja bem-vindo. A Cris Laregula, que legal que você começou a me seguir aqui, fico muito feliz. Roberta Leite, minha amiga hipnoterapeuta, seja bem-vinda. Pega papel e caneta agora porque a gente vai entender como você vai colocar fim às suas crenças limitantes. E para a gente começar, eu quero que você coloque aqui no chat, responda aqui para mim. Completa com uma palavra as 3 frases que eu coloco na tela agora para você. Relacionamento é, sucesso é e dinheiro é. O que são essas 3 palavras para você? Coloque em uma palavra aqui, só para a gente entender. Para cada palavra, coloque uma outra palavra. Relacionamento é uma palavra. Sucesso é uma palavra. Dinheiro é uma palavra. A Tamara, parceria, creio eu que esteja se referindo a relacionamento. A Cris escreveu inevitável. Talvez relacionamento, qual é? Coloca para cada uma delas, tá bom? Para a gente identificar aqui. E eu quero que você entenda as palavras que você está pensando aí, as palavras que você está colocando aqui nos comentários. E isso, Ana, para cada um tem um peso para cada uma dessas palavras, né? Para cada uma dessas coisas. Isso tem a ver, claro, com os seus aprendizados. A Tamara, relacionamento é parceria, sucesso é revolução e dinheiro é consequência. Legal. Essas são as definições da Tamara. E essas palavras, elas traduzem o que você acredita sobre dinheiro, relacionamento e sucesso. E como é que você definiu isso? Por que essa definição ela serve para você? A Cris, parceria, busca, inevitável. A Ana, relativo para os 3. Para cada palavra dessas, relacionamento, amor, relacionamento, dinheiro e sucesso, você aprendeu sobre elas. Faz sentido isso para você? E esses aprendizados que você teve ao longo da sua vida, eles formaram o que são, como é conhecido, formaram as crenças, como isso é conhecido. Crença é uma verdade que você acredita. A Branca, crescimento, a realização e solução. Essas são as definições para relacionamento, para sucesso e para dinheiro da Branca. E
Essas palavras traduzem o que ela aprendeu ao longo da vida dela. E como eu sempre digo, você nasceu como uma folha em branco. E com o tempo, essa folha foi sendo escrita através dos aprendizados que você teve. O teu ambiente te ensinou muito. Te ensinou muito. Ó, para Simone, relacionamento é respeito, sucesso é ser feliz e dinheiro acreditar. Para Silva Leite, amor, conquista e necessário. Todas essas palavras são crenças sobre dinheiro, relacionamento e sucesso. Todas essas palavras são as crenças, porque é uma verdade que você acredita. Faz sentido isso para você? Crenças são o conjunto de experiências e aprendizados que você teve ao longo da sua vida. E aqui é importante, você aprendeu de duas maneiras. Nós sempre aprendemos de duas maneiras. E eu vou te contar. Deixa eu dar um bom dia aqui para minha amiga Júlia Loha. Fala, Júlia, seja bem-vinda. A Vivian Galdino, a Fátima também por aqui. Eu vou te mostrar agora as duas maneiras que você aprende. A primeira é por repetição. Nós aprendemos por repetição. De tanto você fazer uma ação, você aprende. E a segunda é por impacto emocional. Então a repetição, por exemplo, de tanto você ouvir, vamos pegar o exemplo do dinheiro aqui, de tanto você ouvir que dinheiro é sujo, ganhar dinheiro é muito difícil, dinheiro é apenas para os ricos, e de tanto você ouvir isso repetidamente através das falas das pessoas do seu ambiente, mamãe, papai, vovó, tio, você aprendeu. Isso se tornou uma crença, provavelmente, na sua vida. Um exemplo que eu sempre falo aqui, que é muito real. Para muitos de nós aqui, que vivemos ou nascemos entre as décadas de 70 e 80, o impacto das novelas nas nossas crenças sobre dinheiro. E inclusive relacionamentos também. Mas dinheiro isso é muito claro. Por quê? As crenças sobre dinheiro que nós víamos nas novelas, os aprendizados, sempre mostrava o quê? O vilão muito rico, e a mocinha daquela novela muito pobre. Um exemplo clássico de novelas que eu me lembro muito bem, não sei se você assistiu Vale Tudo, de 1988, 89. Foi a novela que ficou conhecida pela pergunta: quem matou Odete Roitman? Quem matou Odete Roitman? E nessa novela, a Odete Roitman era uma milionária. Só que ela era muito malvada mesmo. E a mocinha da novela era a Regina Duarte. Ela, como que era o nome dela? Peraí, deixa eu só o meu nariz aqui. Como que era o nome da... Eu não vou me lembrar. Eu não me lembro do nome da personagem da Regina Duarte. Mas ela era a mocinha. E a filha dela era a Glória Pires, que era a Maria de Fátima. Raquel, eu acho que era Raquel o nome da personagem da Regina Duarte. E a Maria de Fátima, ela queria ser rica. E aí ela apronta com a mãe. Olha a lição que tem ali. Imagina você uma criança, né? Você criando a sua consciência crítica, você sendo impactada todos os dias, por essa informação. A vilã rica, ela é malvada. A mocinha é pobre, ela é escassa. Quem você quer ser? A mocinha ou a vilã? Né? Óbvio que você quer ser a mocinha. E aí, a mocinha, você vai entendendo que a mocinha tem que ser pobre. Que a mocinha tem que ser sempre escassa. Ela tem que enfrentar dificuldades. Esse é um aprendizado por repetição. E existem também os aprendizados por impacto emocional. Por exemplo, um trauma grande que você pode ter vivido.
sei lá, os seus pais viveram uma grande dificuldade financeira, eles brigavam muito por dinheiro, e isso também vai criando em você a sua interpretação. Escreva aqui, interpretação sobre dinheiro. Tudo isso faz com que você tenha um comportamento. Escreva aí, comportamento. O seu comportamento, ele vem do que você acredita. Você se comporta de acordo com o que você acredita. Então, para você transformar a sua vida, presta atenção agora, você precisa mudar primeiro a crença. A crença que sustenta o seu comportamento. Porque talvez hoje você tenha uma vida muito limitada, porque as crenças limitam ela. Porque o seu comportamento responde exatamente ao que você acredita. São as crenças limitantes. Porque se eu acredito, como no exemplo que eu disse das novelas, se eu acredito que as pessoas más têm dinheiro, eu não quero ter dinheiro. Sabe por quê? O maior medo que nós temos, eu quero que você anote aí, escreva aqui nos comentários para você não esquecer. O maior medo que nós temos é o medo da rejeição. Então, se eu não vou pertencer ao grupo, eu posso correr risco de sobrevivência. Essa foi uma lição que a minha mente aprendeu ao longo da evolução. Sozinho é perigoso e em grupo eu estou seguro. O medo da rejeição é o maior medo que nós temos. Então, eu quero ser pobre como todos, eu quero ser pobre como os meus pais, eu quero ser pobre como minha família, eu não posso prosperar. E essas crenças, elas tornam a sua vida medíocre e limitada. Um outro exemplo que você pode ter aprendido, relacionamentos. Se você viveu num ambiente onde, por exemplo, mamãe e papai tinham um relacionamento péssimo, alguém se identifica com isso? Se você se identificar, escreva eu aqui. Se eu vivia num ambiente onde mamãe e papai tinham um péssimo relacionamento como casal, cheio de brigas, traições, muito caos, é isso que eu aprendi sobre relacionamentos. Eu aprendi que os relacionamentos são sofridos, que não existe felicidade. Obrigado, Silva. Silva Leite, a Tamara, obrigado pela sinceridade. A Nadir, obrigado. Isso faz com que você acredite que um relacionamento tem que ser sofrido, que tem que ter traição, que tem que ter infelicidade. E o grande perigo, presta atenção, é que a gente vai se conformando com isso. A gente vai acreditando que a nossa vida é assim mesmo. Porque a gente teve um grande exemplo na infância. E na infância, as informações, elas entraram na nossa mente subconsciente de uma maneira muito mais rápida e fácil. Por quê? Porque não existia ainda a consciência crítica. Hoje, para você acreditar, por exemplo, eu espero não acabar com o Natal de ninguém. Mas se você hoje não acredita em Papai Noel, é por quê? Porque a consciência crítica existe. A sua consciência crítica sabe filtrar que não é bem assim o que acontece na noite lá do dia 24 de dezembro. Faz sentido isso para você? Então entenda que esses aprendizados que você teve do seu ambiente, do que você viveu, seja por repetição ou por impacto emocional, formaram as suas crenças. E aqui eu vou te falar os 3 tipos de crenças limitantes. Existem 3 tipos de crenças limitantes. A primeira delas é a crença que vem de maneira hereditária. São essas crenças que a gente acabou de falar um pouquinho sobre a convivência que você teve com o seu ambiente, com as pessoas que fizeram parte da sua vida, especialmente na infância. E mais especialmente ainda na primeira infância, que vai até os 7 anos de idade. Então, muitas dessas crenças que limitam a sua vida, elas têm a ver com a relação que você teve com sua mãe, principalmente. O que você ouvia? Você ouvia palavras empoderadoras ou não?
Muitas pessoas que eu atendo aqui na hipnoterapia, elas se sentem não merecedoras da própria vida, inclusive. Por quê? Sem julgar essas mães, sem julgar esses pais, de tanto essas pessoas ouvirem na infância que elas não prestavam para nada, que o seu irmão é mais inteligente do que você, de que você não faz nada certo. Todas essas frases foram criando aprendizados. E aí o que acontece? Eu crio isso para minha vida. De tanto eu ouvir que eu não presto para nada, quando eu me torno adulto, realmente eu faço de tudo para atender a crença, porque eu acreditei que eu não presto para nada. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Então, de tanto eu escutar essas palavras, essas frases que me enfraqueceram, e volto a dizer, sem julgar o contexto, a gente precisa sempre entender os contextos daquela mãe, daquele pai. Eu vou me tornando alguém que faz de tudo para atender a crença que me foi instalada. Essa crença limita a minha vida. Eu falei há pouco dessa crença sobre irmãos, né? O seu irmão é mais inteligente que você, a sua irmã ela é mais obediente do que você. Isso também ajuda a derrubar a sua autoestima. E sem autoestima eu não consigo confiar em mim. E sem confiar em mim eu não entro em ação e eu não transformo a minha vida. Tudo bem? Faz sentido? A Cris, eu vivi dentro de um relacionamento maravilhoso. Mas minha mãe falava que se para ter dinheiro ela tinha que ser infeliz dentro de casa, para ter dinheiro ela preferia viver no aperto como vivíamos. Olha só, é uma crença que a mãe da Cris acreditava. E aí, a lição que a mãe da Cris passa para a Cris é o seguinte, eu quero ser feliz, e para ser feliz eu tenho que ter uma vida financeira apertada, então eu vou continuar assim. E essa não é uma verdade. Quantas pessoas que hoje conseguem ter famílias felizes e prósperas também? Essas crenças são elas que limitam você. E aqui eu quero que você acredite numa coisa. Você pode ser muito mais do que você é hoje. Você talvez hoje não acredite nisso. E eu, sem te conhecer, eu posso dizer para você, eu posso afirmar para você, eu acredito mais em você do que você mesma. Sem te conhecer. Porque todas as pessoas têm um grande potencial, têm um poder pessoal muito grande. Só que elas não se conectaram a ele. Por quê? Porque elas estão dentro de uma verdadeira corrida, chamada corrida dos ratos. Elas estão fazendo sem sentido nenhum. E a vida está passando. E o pior de tudo, as pessoas se conformaram com uma vida infeliz. Elas acham que isso é comum. E sim, é comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Escreva aqui, é comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Não é normal você viver infeliz o tempo todo. Não é normal você ter um relacionamento ruim. Não é normal você não ter prosperidade na sua vida. Não é normal. É comum, mas não é normal. Faz sentido isso para você? Segunda crença limitante que vem de interações sociais. O ambiente onde você viveu, como a escola, isso também diz muito hoje sobre as crenças que você tem, sobre as crenças que limitam a sua vida. A maneira como você também foi impactado pelas notícias, pelo noticiário que a gente vê todos os dias. Essas crenças vão sendo instaladas todos os dias. Por isso que para você transformar a sua vida, presta atenção, você precisa se blindar de informações que são inúteis para você. E quem vai te falar isso agora é alguém que trabalhou no jornalismo por muito tempo. E eu conheço o mecanismo do jornalismo. Eu conheço muito bem o mecanismo do jornalismo.
As notícias ruins, elas vendem mais por quê? Porque elas se conectam diretamente com o nosso instinto de sobrevivência, que é o instinto, o maior instinto que nós temos, é o instinto que nos mantém vivas e vivos. Gente, eu vou assoar o nariz de novo, só um minutinho. As notícias ruins, elas se conectam diretamente com você, porque elas ligam um alerta na sua mente de sobrevivência. E essa mente de sobrevivência, ela começa a jogar toda a sua energia e teu foco para que você entenda mais e se antecipe de um possível perigo. Porque olha só, vamos pegar, você já deve ter assistido ou já deve ter ouvido falar no José Luiz da Atena, Brasil Gente, né? Ou nesses policialescos que existem aí, esses programas policiais. São 2, 3 horas só de desgraça. Ô gata, mas é assim que é o mundo. O mundo não é só isso. O mundo não é só isso. Mas quando você fica ali 2, 3 horas só ouvindo sobre aquilo, você começa a acreditar realmente que o mundo é só aquela violência. E existem coisas que não fazem nenhum sentido para você ficar ali conectado e conectado. Isso, Tamara, a gente fica mal só de ver 5 minutos. Pois é. Às vezes, vou dar um exemplo aqui. Você está aqui em São Paulo, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo. E aí você está vendo uma notícia de um assalto que aconteceu lá em Manaus. Não faz nenhum sentido para você ficar com medo daquilo. Não, gata, mas existem assaltos em São Paulo, sim. Mas aquilo está apenas alimentando o seu instinto de sobrevivência. E com isso você está perdendo energia, porque você está pensando naquilo. Você talvez esteja sofrendo com aquilo. E não faz nenhum sentido para você. Ou seja, para você transformar a sua vida, você precisa se blindar dessas notícias que não vão te trazer nenhum crescimento. Invista o seu tempo em consumir conteúdos que te façam crescer. Agora, enquanto você fica se alimentando desse noticiário ruim, a tua vida vai refletir exatamente isso. Exatamente isso. Faz sentido isso para você? Então, essas crenças limitantes, elas também são transferidas através do ambiente em que você vive. E o terceiro tipo de crença limitante, ela surge através das nossas experiências pessoais, de algo que você viveu. Por exemplo, você, em um trabalho, você acabou sendo traída por um amigo, por uma amiga, quer dizer, amiga não, né? Por uma pessoa que se fazia de sua amiga. Alguém já viveu algo parecido? E aquilo cria um aprendizado, cria um impacto emocional. Só que aí o que acontece? Você começa a acreditar que sempre você será traída, que sempre você será passada para trás. Isso aconteceu comigo. Eu tive 2 sócios na minha vida. Eu tive uma agência de marketing e eu tive 2 sócios na minha vida. O primeiro, um cara incrível, o Alexandre Mortari. Um amigo, não vejo há muito tempo, mas um cara que eu considero com muito respeito. E ele, em um determinado momento, ele decidiu sair da sociedade. E tá tudo bem, não era algo que eu queria, mas foi algo assim muito tranquilo, muito honesto. Esse foi o primeiro sócio que eu tive. Na sequência, em um outro negócio, eu tive um outro sócio. Eu não vou falar o nome dele aqui. Mas, em um determinado momento, ele traiu a minha confiança. E a partir dali, com aquele aprendizado, eu decidi que eu não ia ter mais sócio, que eu ia fazer as coisas sozinho. Isso, de uma certa maneira, me custou muito, porque quando você vai sozinho é muito mais custoso do ponto de vista físico, emocional, e você não tem com quem você dividir muitas vezes, né, os rumos de uma empresa, de um negócio. E eu ressignifiquei isso com a hipnoterapia.
né, entender por que essa crença limitante ela fazia ainda parte da minha vida. E quando eu removi essa crença, as coisas ficaram muito mais leves para mim. Então, as nossas experiências pessoais, a gente não pode menosprezá-las. A gente precisa acolher muitas vezes e dar um novo significado. O problema do sofrimento são os significados que nós damos a eles. Faz sentido isso para você? A cada significado que é ruim para você, você sofre. Você sofre. Então, para que você tenha um novo comportamento, escreva aqui, ó. Você precisa mudar a sua interpretação. Para um novo comportamento, é preciso mudar a interpretação que você tem. A interpretação é o significado. Essas crenças limitantes fazem você fazer escolhas piores, fazem você muitas vezes se sobrecarregar, como era o meu caso, como eu disse para você. Por conta daquele evento que aconteceu na minha vida, eu simplesmente achei que ninguém era confiável. E não é bem assim. Existem as pessoas que vão, né, que estão ali prontas e dispostas para atrair a sua confiança? Sim, existem. Mas são todas? Óbvio que não. Quando você pensa no seu relacionamento, e talvez você tenha tido uma experiência ruim, como o fim de um casamento por conta de uma traição, por exemplo, você começa a acreditar que todo mundo vai te trair. Pode acontecer? Pode. Mas significa que sempre vai acontecer? Não. Porque existem pessoas que não são que têm essa mentalidade. Existem pessoas que entendem a questão, por exemplo, da fidelidade. E é com essas pessoas que você precisa se conectar. O problema é que quando você tem um trauma, você sentiu tanta dor que você prefere se fechar para o mundo. E essa é a pior estratégia que você pode ter. Porque você está sendo dominada e controlada pelo medo. Alguém aqui se identifica por ter vivido algo de impacto, um aprendizado de impacto? Isso fez com que você perdesse a sua coragem e você ficasse com medo? A vida das pessoas não muda porque elas preferem não sofrer de novo. Elas preferem ficar ali com medo, só que a vida está passando. E o que você viveu não significa que é o que você vai viver de novo. Escreve essa frase que eu vou falar aqui para você. O seu passado não define o seu futuro. O seu passado não define o seu futuro. O que aconteceu não significa que vai acontecer de novo. Você precisa se abrir e ter a coragem de enfrentar as suas dores. Existem histórias que não foram fechadas ainda. E você está se fazendo de forte. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa, mais do que nunca agora, se gostar. E para se gostar, ser vulnerável é importante. Você não precisa ser essa fortaleza que supera, por exemplo, uma traição, que supera um relacionamento que foi ruim, que supera o fim de uma sociedade. Você não precisa ser essa fortaleza. Para você ter uma ideia, quando eu te conto essa história que eu ressignifiquei com a hipnoterapia, eu me fiz muito de forte quando eu sofri essa traição da sociedade. Eu me fiz muito de forte. E eu segui minha vida. E eu chorei muito quando eu fiz essa terapia. Eu chorei como uma criança, porque quem estava chorando ali era a criança. A criança que perdeu ali, além, obviamente, do negócio, ele perdeu uma pessoa que ele considerava um amigo. E eu chorei muito, 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 muito mesmo. E às vezes a gente precisa se tornar vulnerável para a gente reconquistar a nossa coragem. Tudo bem? Faz sentido? Algumas pessoas, a Cris se identificando. Oi, Juliana, seja bem-vinda, minha amiga, minha vizinha agora. Fala, Ju, seja bem-vinda. A Ju também se identifica. A Silvia Leite está, sim, muita dor e medo por causa da traição. A Márcia, sim, sempre com medos.
Tamara, o meu passado não define o meu futuro. Exato, o meu passado não define o meu futuro. O seu passado não define o seu futuro. Você precisa acreditar nisso. O teu passado não precisa definir o seu futuro. Mas para você enfrentar esse processo, presta atenção aqui. Você precisa aprender, você precisa se preparar. E preparação tem 3 pilares aqui, como eu sempre falo. Conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Escreva aqui, conhecimento. Você precisa ter conhecimentos que você não tem para enfrentar o novo. Você precisa se autoconhecer, você precisa saber exatamente quem você é, como você funciona. E você precisa ter blindagem emocional. E blindagem emocional é o controle das suas emoções. Você precisa ter o controle das suas emoções para suportar o processo. Porque esse processo de transformação é um processo que ele não é fácil. Ter a segurança, muitas vezes, de um ambiente, entender o controle das emoções e como você faz isso é fundamental para você não desistir e você parar de se conformar com a infelicidade. Eu garanto para você, você é muito jovem para achar que você não pode ter um novo relacionamento, que você não pode ter uma nova carreira. Não é normal a infelicidade que a gente vive, que a nossa sociedade se acostumou. Isso, infelizmente, é comum, mas não é normal. Então você precisa se preparar através de conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Quando você tem essa preparação, as coisas ficam muito mais fáceis para você. Porque aí você tem direção, você tem clareza, você vai tomar decisões melhores. Eu vejo isso acontecendo de uma maneira mais intensa nos últimos 2 anos com as turmas do programa Blindagem Emocional. A gente vai fazer a 10ª agora em julho, a 10ª turma. Mais de 1.000 pessoas já passaram pela blindagem emocional. E eu vejo a maioria delas, elas recuperando a capacidade de sonhar, recuperando a capacidade de acreditar que é possível sim ser feliz. Pessoas que saíram de relacionamentos abusivos, elas tiveram a coragem de sair desse relacionamento. E não é sair pegando as coisas do nada de uma maneira intempestiva, através dessa preparação. Através dessa preparação. Ó, a Simone escreveu aqui. Obrigado, viu, Simone? Ó. A Simone escreveu: tenho 50 anos e às vezes penso, será que vai dar tempo? Com toda certeza. Vou te falar uma coisa, Simone. E eu sempre, quando alguém fala de idade, eu gosto sempre de usar o exemplo da Cíntia Holanda. A Cíntia Holanda, eu vou trazer ela um dia aqui pra gente conversar. A Cíntia Holanda fez parte da blindagem emocional e ela faz parte da comunidade Coragem, que é a minha comunidade de pessoas que eu acompanho de uma maneira, uma espécie de mentoria, né? Eu tô ali junto com elas todos os dias. E a Cíntia tem 72 anos. 72 anos. E a Cíntia, com a blindagem emocional, ela mudou de cidade, olha só, aos 72 anos, fez uma mudança de cidade e iniciou uma nova carreira, dando mentoria para pessoas mais jovens do que ela sobre exercícios físicos, sobre saúde. Então dá tempo. Simone, eu garanto para você que dá muito tempo. Deixa eu ver aqui outro comentário. A Dinaíra, eu tinha muito medo de morrer quando meus filhos eram pequenos. E aí você precisa entender, Dinaíra, de onde vem esse medo, essa crença, né? Essa crença. Eu tinha uma crença, olha só, que é um pouco, não vou dizer que é parecida, mas me fez lembrar aqui. Eu tinha certeza que eu ia morrer aos 33 anos. Eu falei isso para poucas pessoas da minha vida. Estou falando aqui para 44 pessoas agora. Eu tinha certeza que eu ia morrer aos 33 anos. E por quê? Porque eu tive um grande impacto emocional na minha adolescência. Foi a morte do meu tio, o meu tio Osvaldo, que morreu aos 33 anos. O meu tio era um ídolo para mim, uma pessoa muito próxima, muito querida. E a morte dele foi um pouco traumática. E ele morreu aos 33 anos. E ali se instalou uma crença na minha mente. E eu lembro que
aquele ano dos 32 até chegar aos 33 foi um ano extremamente tenso para mim. Extremamente tenso para mim. Eu sentia que assim, tá acabando, mas era uma crença apenas. Era uma crença. E aí quando eu tenho uma crença, eu tomo as piores decisões. Então foi um ano, por exemplo, que eu exagerei no álcool. Eu exagerei, né, em coisas que não eram boas para mim, porque eu achava, eu vou morrer mesmo aos 33, então, né, vou aproveitar a vida. Só que ainda bem, não aconteceu, né? Só que aos 37 eu tive um tumor e foi uma grande lição para mim. Foi ali que eu realmente transformei a minha vida. De nada, Simone. Que bom que as palavras das pessoas aqui, por isso que o poder do grupo é tão importante para você transformar a sua vida. Quando você tem um grupo, um ambiente propício, você transforma a sua vida. Coloca aqui o seu aprendizado de hoje, que eu vou te dar a dica de um livro, tá bom? Coloca aqui. A Márcia, eu não encontro um tempo de mudanças. Você precisa criar. Você não vai encontrar, Márcia, você precisa criar. Eu estou dando um treinamento às 5h05 da manhã essa semana para a comunidade Coragem, que é sobre consistência. E hoje a gente falou de rotinas, né? Rotinas, que rotinas que você precisa colocar na sua vida? Você precisa criar esse espaço. Aí você vai falar o seguinte, Gata, mas eu não tenho, tá tudo cheio. Você precisa tirar coisas. Vamos imaginar o seguinte, você vai viver durante um ano numa ilha deserta e você tem apenas uma mala. E aí você colocou lá as coisas que você achava que você precisava para viver nessa ilha. Só que talvez você esqueceu, vamos fazer aqui bem dramático, você esqueceu talvez a vitamina que te mantém viva. Só que essa vitamina é uma caixa, ela ocupa um espaço e você não pode alterar a forma dela. O que você faz? Você deixa isso para fora e você corre o risco de morrer nessa ilha sem a sua vitamina, sem o seu remédio, ou você vai tirar alguma coisa? Você vai tirar alguma coisa. Tudo bem? Faz sentido? Então, quem cria o tempo é você. Você precisa criar esse tempo. Tudo bem? Deixa eu dar a dica aqui de um livro enquanto você coloca o aprendizado. Um livro muito bom chamado Crenças, do Robert Dilts. É um livro um pouco mais técnico, tá bom? Mas você vai entender muito sobre as crenças, como essas crenças são formadas nas nossas vidas e como elas nos limitam, tá bom? Crenças do Robert Dilts. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Alguns aprendizados. Boa, Silva Leite, existe o presente, somente viva o presente. Exatamente. Olha, até rimou, né? É no presente que a vida acontece. É no presente que a vida acontece. O passado você pode só aprender com ele. Você não tem como mudar isso. Tudo bem? A Hilda, me mudei de São Paulo para Bahia. Excelente. Aliás, excelente escolha. Excelente escolha. Adoraria estar na Bahia nesse momento, por conta desse frio. Deixa eu ver aqui. A Tamara, estou indo para o hospital. Ir ouvindo esses ensinamentos com certeza já mudou meu dia, todos os dias, virar a chave. Obrigado, Tamara, e que bom que você não desistiu de você e do seu processo. Isso é muito importante. Tamara fez parte da blindagem emocional e que bom que você segue no processo. É um processo e esse processo exige preparação. Por isso que você precisa se conhecer, se autoconhecer e ter blindagem emocional sempre. A Mônica, tenho medo de doença, acho sempre que estou com alguma coisa. Acho que sempre estou com alguma coisa. Isso provavelmente, Mônica, tem a ver com duas coisas aqui que eu vou te falar. A primeira, crenças, como a gente falou aqui, talvez, não sei, um ambiente onde as pessoas estavam sempre falando de doenças. Eu lembro da minha avó, nossa, só falava de doença, doença. E talvez você tenha alguém aí na tua família que também era como a minha avó, falava de doença. E uma outra coisa tem a ver com o que você viveu nos seus primeiros meses de vida. Provavelmente, talvez, vou falar provavelmente não porque eu não conheço a sua história, mas talvez o fato de não ter recebido o acolhimento que você precisava da sua mãe, e aqui sem julgar a sua mãe, mas
Talvez a sua mãe não conseguiu te amamentar por alguma razão, talvez a sua mãe não conseguiu estar presente na sua vida, e presente não é só fisicamente não, presente é o chamado de corpo e alma, né? Talvez ela estava com problemas, ela estava distante de você, e isso faz com que você tenha na sua mente uma interpretação de risco. Então, eu vou morrer, eu estou vulnerável, vou ficar doente. Então, a doença pode ser também, esse pensamento de doença é como se fosse um chamado de socorro, um pedido de socorro. Porque quando a criança está doente, qual é a tendência? Que os pais cuidem. Faz sentido? Então, uma criança que fica doente muitas vezes, e é porque ela não está sendo, talvez, cuidada do jeito que ela gostaria, e a doença é uma maneira dela chamar a atenção dos pais. Tá bom? A Simone, aprendizado, enfrentar, lidar e mudar o significado das coisas que aconteceram. Que bom. Cakes, bom dia. Confeitaria, Paula Lares também por aqui, seja bem-vinda. A Silva Leite, muito bom escutar tudo isso. Um dia abençoado para todos. Obrigado. A Claudine, maravilhoso. O treinamento consistência 1%. Tá maravilhoso mesmo. Cris, aprendizado, acreditar mais em mim, excelente. Anice, você me mostrou que com 60 anos devo fazer diferente. Gratidão por isso. Que legal. Só que o que é importante, Anice? Preparação. Eu estou batendo muito nessa tecla porque sem preparação, a chance é que você se frustre. A chance maior é que você se frustre. É muito importante que você se prepare. Preparação é conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional, que é o controle das emoções. Quando você tem esses 3 pilares, você consegue avançar mais rápido. Tudo bem? Cakes, olhei sua foto com Ana Formiga. Preciso me desfazer do meu passado. A Ana esteve aqui ontem. A Ana é uma querida. A Ana ontem passou pela hipnoterapia aqui comigo pela 2ª vez. Foi muito legal. Foi muito bacana mesmo. A Ana se entregou ao processo. A Ana vem se reconstruindo de uma maneira incrível, né? Uma mulher de sucesso e muito, muito feliz aqui. Que bom. A Márcia, peguei Covid com as 3 vacinas. Tenho medo e fiquei muito perdida. Esse é um medo que vem desse impacto emocional, né, Márcia? Só que aí você precisa tomar uma decisão. Eu vou continuar com esse medo ou eu vou enfrentar? E como que eu vou enfrentar? E enfrentar não é ir com medo mesmo, é você se preparar. É você talvez dessensibilizar a emoção. A terapia ou a hipnoterapia pode te ajudar nesse processo, tá bom? Procura ajuda, porque você não pode deixar a sua vida ficar paralisada pelo que aconteceu, né? Pessoas pegaram Covid, assim como você, e seguiram suas vidas. Eu mesmo peguei Covid, já vacinado e tal, não tive nenhum grande problema, mas a vida seguiu. Então a sua vida também vai seguir. A estatística mostra isso. A Branca, acreditei em você quando me disse que aos 70 eu posso. Obrigada. Pode mesmo. Eu vou trazer a Cíntia aqui pra gente conversar. A gente tem a Marta aqui também. A Marta acho que tá aqui. A Marta acho que tem 66, 64. A Marta é outra mulher incrível que fez a blindagem emocional, que também está reconstruindo a sua carreira. Óbvio que é possível. Óbvio que é possível. Deixa eu ver aqui. Mas se tem mais aprendizados. Jano Cristino, seja bem-vinda, meu amor. Doce Sabor, preciso me libertar de várias lembranças do meu passado. Sempre ele me dói e sempre no pensamento. Então procura ajuda. É importante você dar um novo significado. Viver no sofrimento desgasta demais. Viver no sofrimento faz com que a gente perca energia, tá bom? A Marta, mas com idade metabólica de 42, e é verdade, eu conheço a Marta pessoalmente. A Marta não parece que tem mais de 60 anos, é uma jovenzinha, ela tem muita energia. E isso é possível, isso é uma decisão, tá bom? Bom, amanhã tem live da blindagem emocional e a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Por que a minha vida não anda pra frente? Por que a minha vida não anda pra frente? Então, eu quero que você esteja aqui comigo às 8 horas da manhã, pontualmente, para a gente conversar sobre este assunto, tá bom? Olha,
Um lindo dia para você e a gente se vê amanhã, tá bom? Um grande abraço. Tchau!